Olá, alunos do site Direito em Tela. Nossa aula de hoje é um resumo de tudo que já aprendemos sobre bens. O Código Civil divide a classificação de bens em bens considerados em si mesmo, onde nós vamos analisar aquele bem sozinho, independentemente de outro bem, e bens reciprocamente considerados, quando nós iremos analisar um bem em relação a outro bem. Vamos começar pelos bens considerados em si mesmos, que recebe a seguinte classificação: bens móveis e imóveis, bens fungíveis e infungíveis, bens divisíveis e indivisíveis, bens consumíveis e inconsumíveis e bens singulares e bens coletivos. Vamos começar pelos bens imóveis. E o primeiro conceito que nós temos está no artigo 79, que é um imóvel pela própria natureza. Pela própria natureza, imóvel é considerado o solo e tudo que se incorporar ao solo, seja natural, como uma árvore, por exemplo, ou artificialmente, como uma casa, por exemplo. Também são considerados imóveis, agora para efeitos legais, aqueles itens escritos no artigo 80. Quais são? Os direitos reais sobre imóveis, lembrando sempre que os direitos reais recebem sempre a classificação do bem, direitos reais sobre imóveis é considerado imóvel, direitos reais sobre imóveis é considerado móveis. E também o direito à sucessão aberta. E também o artigo 81, para efeitos legais, diz que não perdem o caráter de imóvel. As edificações que, separadas do solo e conservam sua unidade, forem removidas para outro local, como por exemplo aquela casa que vai ser transportada em cima de um caminhão, aqueles tipos de casa de madeira. E também os materiais que provisoriamente foram separados de uma edificação, de um bem, para novamente reempregar nesse bem, como por exemplo as telhas de uma casa que vão ser novamente reempregadas. Agora vamos verificar o que são móveis. E o primeiro conceito que nós temos são os móveis pela própria natureza, que estão descritos no artigo 82 do Código Civil, que diz que são bens móveis os bens suscetíveis de movimento próprio, que são aqueles que se movem por força própria, como por exemplo os animais, que nós também chamamos de semoventes, e também aqueles de remoção por força alheia, como por exemplo um carro, um trator, uma bicicleta, que também tem essa mobilidade, por isso que é móveis pela própria natureza. Devemos lembrar que essa mobilidade ela deve ocorrer sem que haja alteração na substância e na destinação econômico-social. O artigo 83 traz agora a classificação de móveis para efeitos legais, dizendo que são considerados móveis as energias que têm um valor econômico, como por exemplo a energia elétrica. Os direitos reais sobre móveis, então um direito real que eu tenho sobre um carro, por exemplo, e os direitos pessoais de caráter patrimonial, como por exemplo um direito de crédito. Já o artigo 84 diz que conservam a qualidade de imóveis aqueles materiais de construção que ainda não foram empregados num prédio. Também conservam a sua qualidade de imóveis aqueles materiais de construção que sobraram da demolição de um prédio, como por exemplo as telhas, as portas que sobraram da demolição de uma casa. Agora vamos ver outra classificação que se divide em fungíveis e infungíveis. Fungíveis são aqueles bens móveis que eu posso substituir por outro de mesma espécie, qualidade e quantidade. E infungíveis são aqueles bens que eu não posso substituir por outro de mesma espécie, qualidade e quantidade. Então, por exemplo, um relógio que tem vários outros iguais, ele é fungível porque eu posso substituir. Um relógio que era do meu avô, ou um quadro da Mona Lisa, por exemplo, eu não posso substituir porque ele é único. Outra classificação é de bens consumíveis e bens inconsumíveis. São considerados consumíveis, de acordo com o artigo 86, aqueles bens cujo uso importa na destruição imediata da própria substância, igual aos alimentos. A partir do momento que eu como, existe a destruição imediata da substância. Mas também, para efeitos legais, são considerados consumíveis aqueles bens destinados à alienação, ou seja, aqueles bens que estão colocados à venda. Outra classificação é de bens divisíveis e bens indivisíveis. Bens divisíveis são aqueles que eu posso fracionar, dividir, mas que eu possa fracionar, ele não pode perder a substância, ele não pode ter diminuição considerável do valor e ele não pode também ter prejuízo ao uso a que se destina. Então ele tem que ser divisível sem que ocorra essas três situações.
Mas quanto aos bens agora divisíveis pela própria natureza, o artigo 88 do Código Civil diz que eles podem se tornar indivisíveis. Quando? Por determinação da lei ou pela vontade das partes. Então seria um bem que seria naturalmente divisível, mas a lei não permite que se divida, ou as partes de comum acordo determinam a indivisibilidade também desse bem. Agora vamos ver os bens singulares e os bens coletivos. O artigo 89 diz que os bens singulares são aqueles bens que, embora reunidos, eles se consideram de per si, ou seja, por si só, independentemente dos outros bens. Então nós podemos usar como exemplo um livro em relação à biblioteca. Apesar de estar reunido uma biblioteca, nós vamos analisar esse bem singularmente. Agora nós temos os bens coletivos, que são divididos em duas situações. Primeiro, na universalidade de fato ou numa universalidade de direito. Universalidade de fato é quando existe uma pluralidade de bens, por isso que ele é coletivo, existe essa pluralidade de bens. Esses bens pertencem à mesma pessoa e esses bens têm uma destinação específica, como por exemplo uma geladeira, uma mesa, um frigorífico que é utilizado então para a constituição de um bar e o arrendamento de um bar ou de uma lanchonete. E o artigo 91 traz a universalidade de direito, dizendo que é o complexo de relações jurídicas dotadas de valor econômico pertencentes a uma mesma pessoa. Então, como por exemplo, o patrimônio de uma pessoa, os bens arrecadados numa sucessão pertencente a essa pessoa. É o complexo desses bens, mais as relações jurídicas também dessa pessoa. Agora vamos estudar os bens reciprocamente considerados. Para isso nós temos que ter em mente que nós vamos ter um bem principal e um bem acessório. Bem principal é aquele que existe sozinho, independentemente de outros bens. A sua função ele exerce sozinho, enquanto o bem acessório foi feito em razão de um bem principal. A sua utilidade existe em razão de um bem principal. Tanto o bem principal quanto o bem acessório estão descritos no artigo 92 do Código Civil, que diz que principal é o bem que existe sobre si, abstrata ou concretamente, enquanto acessório é aquele bem cuja existência supõe a do principal. E quando nós estudamos acessórios, nós devemos ter também em mente que nós temos duas classificações para acessório. Nós temos o acessório, que nós chamamos de acessório propriamente dito, e ele é chamado assim porque ele segue a classificação do bem principal. E nós temos o acessório pertença, que é aquele acessório que não segue o bem principal. Quando nós temos um acessório, que nós chamamos de acessório propriamente dito, que segue o bem principal, nós dizemos que existe então, está presente aí o princípio da gravitação jurídica. É exatamente quando o acessório segue o bem principal. O artigo 93 do Código Civil, ele trata das pertenças, que são aqueles bens acessórios que não seguem o bem principal, dizendo que são pertenças os bens que, não constituindo parte integrantes, se destinam de modo duradouro ao uso, ao serviço ou ao aformoseamento de outro. E o artigo 94, deixa bem claro então que quando nós tivermos um negócio jurídico envolvendo o bem principal, ele não vai envolver a pertença, exceto se estiver escrito no contrato, dizendo que os negócios jurídicos que dizem respeito ao bem principal não abrangem as pertenças. Antes de estudarmos o artigo 95, devemos lembrar o que são frutos e produtos. Frutos são aqueles bens que se regeneram de três formas. Nós temos os frutos civis, que são aqueles que se regeneram pelos juros. Nós temos os frutos industriais, aqueles que se regeneram pela força do homem. E nós temos os frutos naturais, que são aqueles que se regeneram pela força da própria natureza. E nós temos os produtos, que são aqueles que não se regeneram, como por exemplo o barro, o petróleo, que uma vez extraído não se regenera mais. O artigo 95 diz que, apesar de ainda não separados do bem principal, os frutos e produtos podem ser objeto de negócios jurídicos. Então, tanto o fruto quanto o produto, apesar de ainda não separados do bem principal, podem ser objetos de negócios jurídicos. As benfeitorias estão descritas no artigo 96 do Código Civil e devemos lembrar que benfeitorias são melhoramentos, acréscimos realizados num bem já existente. Nós temos três tipos de benfeitorias.
A primeira benfeitoria é a voluptuária, que é aquela de recreio, deleite, enfeite, como por exemplo um coreto no jardim. Nós temos as benfeitorias úteis, que são aquelas benfeitorias realizadas para aumentar a utilidade de um bem, como por exemplo a ampliação de uma cozinha ou de um banheiro. E nós temos as benfeitorias necessárias, que são, como o próprio nome já diz, aquelas necessárias para a conservação do bem, manutenção do bem, para que ele não se deteriore, como por exemplo o conserto de uma goteira num telhado. O artigo 97 diz que as acessões naturais não são consideradas benfeitorias. E o que são acessões naturais? São aqueles acréscimos ou melhoramentos realizados num bem, mas não foi realizado nem pelo proprietário, nem pelo detentor e nem pelo possuidor. Foi pela natureza, como por exemplo o aluvião, o avulsão, que estão descritos lá na parte especial do Código e, portanto, não são benfeitorias. Vamos concluir a nossa aula de hoje. O Código Civil divide a classificação dos bens em os bens considerados em si mesmos e os bens reciprocamente considerados. Lembrando que os bens considerados em si mesmos são divididos em bens móveis e imóveis, bens fungíveis e infungíveis, bens divisíveis e indivisíveis, bens consumíveis e inconsumíveis e bens singulares e bens coletivos. Os bens reciprocamente considerados são divididos em bens principais e bens acessórios. Devemos lembrar aí o acessório propriamente dito, a pertença, as benfeitorias, que se dividem em benfeitorias voluptuárias, benfeitorias úteis e benfeitorias necessárias. Se você gostou dessa aula, inscreva-se já em nosso canal, curta os nossos vídeos e indique para seus amigos.